Hoje vamos mergulhar no ritmo que é a alma do Brasil, mas cuja história é muito mais complexa e subversiva do que se pensa. O samba. With digital grace, blonde and bright, AI Laura Vidal, a captivating sight. O samba não nasceu pronto no Carnaval do Rio. Ele é um filho de 3 continentes, uma conversa secular entre tradições africanas, batuques indígenas e até a polca europeia. Para entender o samba, temos que voltar aos seus tataravós, o lundu e os batuques de Angola e do Congo. O lundu não era só música, é a primeira forma de resistência cultural trazida pelos povos escravizados. O mais fascinante é a umbigada, um gesto central no lundu e que sobreviveu no samba. Não é só um toque físico, é um convite, uma troca de energia que marca a entrada de um novo dançarino na roda. É o código genético do samba. Roda, saia, vem sambar, a festa é nossa. Zungueira, Estilo Lundu em Bahia. Foi aqui, no Recôncavo Baiano, que o samba nasceu. No final do século XIX, o Brasil já havia abolido a escravidão. Mas o preconceito persistia. Foi nesse contexto que as comunidades de afrodescendentes, muitas delas ligadas aos terreiros de candomblé, criaram um espaço de liberdade. Nasceu o samba de roda. bate palma, bate o pé, deixa a poeira levantar. O samba de roda do Recôncavo Baiano é reconhecido como obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco desde 2005. Na virada do século XIX para o XX, o ambiente musical urbano do Rio de Janeiro era influenciado por ritmos e danças como a polca europeia. Que noite linda pra dançar. Viva a polca! Mais rápido, vamos! E o machixe, que era uma fusão da polca europeia com o lundu afro-brasileiro. Estudiosos apontam que a fusão desses ritmos europeus, principalmente na parte harmônica, com a célula rítmica de origem africana, dos batuques e do samba de roda baiano, foi crucial para o surgimento do samba como o conhecemos hoje, principalmente através do machixe e das transformações rítmicas e melódicas que ocorreram no início do século XX. O choro, na mesma época, incorporava a síncope do batuque e as polcas. O samba urbano nasceu no Rio de Janeiro, especialmente na região da Pedra do Sal, e nos bairros adjacentes, como Saúde e Gamboa. Esta área, que concentrava africanos marginalizados de diversas origens, ficou conhecida como Pequena África. A Pedra do Sal, historicamente um mercado de escravos, transformou-se em um ponto de encontro tradicional para músicos de samba e admiradores do estilo, servindo como um núcleo cultural vital para a comunidade negra que trabalhava como estivadores no porto. Eita, povo bom, que sabe sambar, a tristeza aqui não vai ficar. Em suas origens, o samba foi um movimento marginalizado e perseguido, associado a estereótipos negativos como o malandro, a vida ociosa, a farra e a orgia. A polícia via os sambistas como um grupo marginalizado. A polícia vem vindo, mas a gente continua. A noite é nosso, samba não pode parar. Olhe bem, meu filho. É ainda mais bonito do que imaginei. O início do século XX no Rio de Janeiro, então capital da nova república, foi marcado pela migração de milhares de negros da Bahia, que trouxeram consigo ricas tradições culturais africanas. Nesse ambiente, artistas, frequentemente proibidos pela polícia de tocar em público, encontravam refúgio nas casas das tias baianas, mulheres que vendiam sua culinária ou costuravam. Após rituais de candomblé,
Esses encontros se transformavam em rodas de samba, onde a música era criada e a resistência cultural era forjada. Chegou a hora de celebrar, a batucada vai começar. Salve a Bahia, lugar de luz. O samba pulsa em nossas veias, mas cada batida é um grito contra o silêncio que tentam nos impor. No Rio, no alvorecer do novo século, a nossa arte é a nossa resistência. A figura central era a tia Ciata, uma cozinheira e mãe de santo que migrou da Bahia para o Rio de Janeiro. A casa dela, na pequena África carioca, não era apenas um lar. Era o laboratório onde o samba de roda baiano seria transformado no samba urbano. Ela e outras tias baianas foram as guardiãs e as curadoras dessa cultura. A reunião de instrumentos de percussão de matriz africana, como o atabaque e o pandeiro, com instrumentos de cordas europeus, como o violão e o cavaquinho, marcou a sonoridade desse samba inicial, distinto do samba de roda baiano, mais focado em percussão e palmas. A Pedra do Sal era um núcleo cultural e ponto de encontro, apesar da marginalização. Um ecossistema cultural vibrante floresceu ali. O refúgio oferecido pelas tias baianas protegeu e preservou a cultura contra a repressão externa, representando uma forma de resistência cultural contra o autoritarismo das elites. Em 1916, o grupo de músicos que frequentava a casa de tia Ciata lança a gravação que é, oficialmente, o marco zero do samba moderno, pelo telefone. Embora considerada um machixe com influências europeias e batuques negros, foi a primeira a ser oficialmente registrada e gravada como samba. A autoria era um ponto de controvérsia, pois era comum que participantes de rodas de samba improvisassem, levando a múltiplas reivindicações após o lançamento da música. Donga, no entanto, registrou-a em seu nome, com a partitura de piano assinada por Pixinguinha anexada ao pedido. A dinâmica do samba de partido alto, com improvisações sobre melodias cíclicas, gerava controvérsia sobre a autoria, como na famosa frase de Senhor: "Samba é como passarinho, é de quem pegar". A percepção do samba e das comunidades associadas, os morros e a malandragem, começou a mudar por volta do final dos anos 1920 e início dos anos 1930. O malandro vem sambar, a tristeza aqui não tem lugar. A noite é nossa, vamos celebrar. Inicialmente vistos como locais perigosos e covis de desordeiros, os morros passaram a ser retratados como lugares de gente boa, honesta e pacífica, e posteriormente como um mundo de sonho, prazer e diversão constante. Essa mudança não foi uma simples aceitação, mas uma ressignificação pela cultura dominante, permitindo que o samba fosse abraçado como um ritmo nacional, enquanto potencialmente era despojado de sua crueza e caráter subversivo original. As escolas de samba desempenharam um papel crucial na ascensão e legitimação do gênero. Em 1928, Ismael Silva fundou a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, no bairro do Estácio. Essa nova geração de artistas introduziu inovações como o surdo, criado por Bide, e alterou o ritmo do samba, tornando-o mais adequado para os desfiles de carnaval. Em 1932, ocorreu o primeiro desfile de escolas de samba na Praça 11, com a participação de figuras como Cartola e Paulo Portela. Isso marcou o início de gerações de músicos e consolidou o samba como música de desfile. O samba continuou se reinventando como no samba-canção. Surgido no final da década de 1920 no Rio de Janeiro, com um ritmo mais lento e letras frequentemente românticas, abordando temas como amor, solidão e sofrência. Essa saudade no meu peito machuca tanto. Samba de gafieira. Este estilo é feito para ser dançado em par, sendo um tipo de dança de salão com coreografias e ritmos mais agitados. Possui influência do machixe e explora a malandragem e a sensualidade dos dançarinos. Também surgiu no Rio de Janeiro, com forte influência negra. Samba de breque. Caracteriza-se pelos breques, que são pausas para a fala dentro das canções. Os intérpretes costumam incluir discursos engraçados que remetem à malandragem do samba ou a críticas sociais. A vida é amarga, olha o breque. Mas
Que vida eu tenho se eu sou um maiá? A próxima vez que você ouvir um bom samba, lembre-se, não é só música. É a história de um povo que, mesmo sob opressão, usou o ritmo para celebrar a vida e preservar sua cultura. É a prova de que a cultura pop sempre encontra um jeito de vencer.